Senhores, muito boa tarde, aqui é o professor Henrique, do curso Lógica Online. Estamos ao vivo para mais uma aula. Hoje o material voltado para o Enem e também para a Universidade do Estado do Amazonas, de campo magnético. Essa aula é dividida em duas partes. Primeiro nós vamos estudar campo magnético e em seguida, na próxima aula, já vamos ver o material de força magnética. Esses assuntos de física são importantíssimos em termos de vestibulares, então vamos revisar, vamos fazer as atividades e anotem tudo detalhadamente. Está bem? Então vamos começando agora. Quando nós falamos de campo magnético, ou pelo menos uma relação do que significa campo magnético, a gente tem que entender o que significa vetor indução magnética. Imaginemos um ímã. Só um minuto aqui. Imaginemos um ímã. E aqui podemos colocar os polos do ímã. Desenhar aqui. Desenhar aqui do outro lado também. No caso específico aqui, eu vou fazer a representação de polo norte e de polo sul. Todo ímã, pelo menos todo ímã comum, que nós chamamos, ele tem o que nós chamamos um campo magnético. Esse campo magnético são linhas de elétrons que se movem de um campo para outro. Apenas relembrando, campo magnético nada mais é do que o conjunto de que nós chamamos de o campo de vetor indução magnética que um ímã ele pode provocar. No caso específico, o ímã comum, ele faz linhas de força indo do polo norte para o polo sul, desse jeito. Entendido? Essas linhas são chamadas linhas de indução. Do polo norte para o polo sul, desse jeito. Isso aqui, peraí, ficou horrível isso daqui. Esse sentido dessas linhas de indução, elas formam o que nós chamamos das linhas de indução magnética, ou linhas de campo magnético. Deixa-me desenhar isso, deixa-me escrever isso daqui. Isso aqui são as linhas de indução de um campo magnético. Então, as linhas de indução, elas saem do polo norte e chegam ao polo sul, sempre externamente ao ímã. Ou seja, o campo magnético, especificamente de um ímã, que é aquela força de atração ou repulsão que podem existir entre dois ímãs, é uma linha que existe em volta do ímã, ou pelo menos do material que conduz, que esse material condutor, que é o material que produz o campo magnético. Mas, normalmente, nós não utilizamos, pelo menos por enquanto, nós não vamos estudar ímãs desse jeito. Porque quando nós temos ímãs dessa maneira, nós temos o que nós chamamos de um determinado vetor indução magnética e, portanto, essas linhas. Deixa-me desenhar um outro tipo de ímã. Em cima aqui em forma de barra. Bem simples aqui mesmo. É um ímã em que você cortando aqui no meio, você vai ter essas linhas. Tá aparecendo essas manchas para vocês também? Alô? Só um minuto, tem um pico na internet aqui rapidinho. Não sei o que foi. Então, quando você corta aqui esse ímã, você tem essas relações de novo. Como você tivesse aqui e aqui. Desse jeito. Nesse caso, é como se fossem relacionados o que nós chamamos de polo norte e aqui polo sul do ímã. E como eu falei anteriormente, as linhas de força sempre vão do polo norte para o polo sul. Só que nessa barra, essas linhas ficam perfeitas, paralelas. Tá bom? E é desse jeito que nós vamos estudar as linhas de força dentro de um campo magnético. Esse campo magnético aqui, do jeito que eu escrevi, do jeito que eu coloquei, chama-se
campo magnético uniforme. Deixa eu me escrever o que significa isso. Campo magnético. Obrigado, meu amor. Tá delicioso, meu amor. Uhum. Campo magnético uniforme. O que significa isso? É que. Tá aqui, meu amor. Tô tomando. É aquele no qual todos os pontos, o vetor indução magnética tem mesma direção, sentido e intensidade. Observe aqui que, no caso, estou desenhando aqui o vetor indução magnética, a gente representa ele por um vetor. No caso aqui, esse vetor B. Esse vetor B maiúsculo significa vetor indução magnética. E observe que todas as linhas de vetores que eu desenhei dentro do sistema, eles têm a mesma direção e têm o mesmo sentido, eles são paralelos um ao outro. Isso não era possível naquele nosso ímã, no ímã comum na forma de barra. Por que isso não acontecia? Porque nesse caso, o que ocorre aqui é que ele se distribui em todas as direções. Então, quando você tem essa barra, você tem esse campo magnético uniforme. Isso aqui é tranquilo, bacana, nada de espetacular. Mas como é que a gente vai aplicar isso dentro dos nossos exercícios? É por causa de umas características que foram descobertas a respeito de quando você passa uma corrente elétrica em um determinado condutor, acontece um fenômeno específico. Observem aqui. Campo magnético em condutores elétricos. Uma das descobertas mais interessantes a respeito de corrente elétrica foi que quando você passa, na verdade, a primeira pessoa que conseguiu descrever isso foi o Ørsted, que quando ele passou uma corrente elétrica num fio de cobre e ele aproximou a agulha de uma bússola, a agulha da bússola começou a disparar, ou seja, ela se sentiu atraída pelo condutor de cobre, e quando ele tirou a corrente elétrica daquele condutor de cobre, a agulha voltou ao seu estado normal. Aí você pensa assim, por que isso aconteceu? Interessante, né? Você pensar bem. Então vocês estão percebendo a habilidade, a coisa interessante. Até então, se achava que campos magnéticos eram formados, por exemplo, a própria Terra tem um campo magnético, ímãs têm campos magnéticos, uma agulha que você imanta, ela tem campo magnético. A grande descoberta disso daqui foi que quando você passa a corrente elétrica em um determinado condutor, como por exemplo um fio de cobre, ele produz um campo magnético fraquinho. Dependendo do tipo de material, você tem campos diferentes, condutores diferentes, mas a verdade é que todas as vezes que tu passa a corrente elétrica em um determinado condutor, ele produz um campo magnético. Isso é o pulo do gato dessa questão. Então, qual é o fenômeno que a gente tem que relacionar aqui? Então, um ímã. Então, essa aqui é a chamada lei geral, né, que a gente pode colocar. Uma corrente elétrica
quando atravessa um condutor, produz um campo magnético. A maneira como produz esse campo magnético tem a ver com algumas leis que nós vamos aprender a partir de agora. A primeira lei que nós vamos relacionar é chamada lei de Biot-Savart. Número 1. Expira. Imaginemos um condutor. Você pega um fio e desenha o fio nesse formato. Você pega essa espira que você colocou e liga ela nisso daqui. Você sabe o que é isso, Marcelo? Diga com a Um bateria, Marcela, por favor. uma bateria. Obrigado, Marcela. A bateria, por favor, não riam, tá? Ela produz corrente elétrica. Quando você produz uma bateria, quando você liga a bateria a esse fio preto, que vai ser a nossa espira, ele vai produzir um campo magnético perpendicular ao plano da espira. Esse aqui vai ser local. Isso aqui que é a parte legal que eu quero que vocês escrevam. Ao transmitir corrente elétrica, ao transmitir corrente elétrica em uma espira, há a formação de um campo magnético perpendicular ao plano da espira. Perpendicular ao plano da espira. Rapidinho aqui. Meninas, quando eu falo perpendicular ao plano da espira, significa se a espira estiver aqui na palma da minha mão, o campo magnético ele vai ser desse jeito, que nessa canetinha aqui, perpendicular, formando 90 graus com ela. Ele não é assim, 180 graus, ele não é assim, ele é perpendicular ao plano da espira. Supondo, eu vou ser mais detalhado do que isso, eu até desenhar aqui uma espira, né, que é bem interessante. Aqui, a espira está desenhada aqui na palma da minha mão. Então, quando eu falo que quando você passa a corrente elétrica nessa espira, existem duas possibilidades dos campos magnéticos que eu vou ensinar para vocês agora. Ou o campo magnético ele vai estar saindo da palma da sua mão, ou ele vai estar entrando na palma da sua mão. E eu falo desse jeito, da palma da minha mão, porque significa o plano do papel, onde você vai desenhar essa espira. O que você vai aprender nessa aula, além de calcular o valor desse campo magnético, que é bem simples a fórmula, não é nada espetacular, é identificar o sentido desse campo. Ou seja, se ele está entrando ou se ele está saindo do plano do papel de acordo com o sentido da corrente elétrica que é colocado. Vamos verificar isso? Muito bem, vamos lá. Isso aqui se chama, essa aqui é uma espira, né? É uma espira circular. Uma espira pode ser quadrada, nesse caso aqui é uma espira circular. Então vamos calcular nesse momento a intensidade e caracterização do vetor campo magnético em uma espira circular.
O vetor campo magnético em uma espira circular. O vetor campo magnético dentro de uma espira é dado pela fórmula μ0 sobre 2, multiplicado pela intensidade da corrente elétrica que atravessa a espira, dividido pelo raio da espira. Esse μ0 é o constante de permeabilidade magnética no vácuo. Deixa eu me anotar isso daqui. O que é μ0? É a permeabilidade, ou a capacidade de o vácuo, ele conduzir um determinado campo magnético, permeabilidade magnética no vácuo. O I é a intensidade de corrente elétrica. E R significa o raio da espira. Só um minuto, por favor. Muito bem. Esse μ0, ele tem é uma constante, como o próprio nome já diz. Ele tem o valor de 4π vezes 10 elevado a menos 7, multiplicado por Tesla por metro, dividido pela área. Não se preocupem em decorar isso daqui. Só que o que eu vou querer de vocês é que identifiquem o sentido da corrente elétrica para poder caracterizar o vetor de indução magnética. Tem alguns números especiais, prestem atenção aqui. Vou desenhar dois casos para vocês. Caso 1. O caso 1 é o Polo Norte, tá? Que eu vou desenhar a espira. Aqui você vai fingir que essa espira está ligada a uma bateria. Beleza. Aí eu, Henrique, vou te dizer que o sentido dessa corrente aqui, tá aqui, vai ser do ponto A a ponto B, tá bom? O sentido da corrente é esse, tá? A primeira coisa que você vai identificar é olhando para a folha de papel se o sentido dessa corrente é no sentido horário ou anti-horário. Aí você escreve. Henrique, baseado no sentido da corrente, perceba ela está no sentido anti-horário. Anti-horário. Toda vez que for anti-horário, pessoal, todas as vezes que for anti-horário, toda vez que for anti-horário, toda vez que for anti-horário, o vetor campo magnético, que é esse que eu desenhei aqui na palma da minha mão, ele pode estar entrando, ele está saindo, significa que ele está orientado do plano para o observador. Está orientado do plano para o observador. Ou seja, ele está desse jeito, ele está saindo, tudo bem? Ele está orientado do plano para o observador, do plano para o observador. Então, quando você vê o sentido da espira no sentido anti-horário, o sentido da corrente elétrica no sentido anti-horário, significa que é do plano para o observador. Deixa eu anotar isso daqui. Significa que é do plano para observador. Nesse caso, nós dizemos que o vetor campo magnético ele está o quê? Ele está saindo, entre aspas, tudo bem? Nós representamos esse vetor campo magnético saindo assim, ó, desse jeito, por bolinha com um ponto. Em seguida, colocamos B e o sinal do vetor. De novo, bolinha, ponto, significa vetor campo magnético saindo. Saindo. Entendido? O nome dessa posição chama-se Polo Norte. Ficou claro? Beleza. Qual é o caso 2 agora?
Caso 2 é o Polo Sul. Tá aqui, tá ligado a uma bateria. Qual vai ser o sentido da corrente elétrica? O sentido da corrente elétrica agora vai ser esse aqui, tá? Do ponto A para o ponto B. Beleza? Tá em que sentido? Tá no sentido? Agora, qual o sentido? O sentido que a gente enxerga aqui é o sentido horário. E se é o sentido horário, o que significa isso? Que está passando uma corrente elétrica dentro de um condutor, é claro que vai produzir um campo magnético. Mas pelo fato de ser no sentido horário, significa que o vetor campo magnético vai ser orientado do observador para o plano, do observador para o plano, do observador para o plano. Nós dizemos, portanto, que esse vetor campo magnético ele estaria entrando, ele está entrando, entrando, entrando. Então vamos colocar aqui, qual vai ser o sentido desse campo? Vai ser do observador para o plano. Nesse caso aqui, nós chamamos essa posição, nós representamos essa posição no sentido horário por uma bolinha com X, tá bom? Essa bolinha com X, com esse Bzinho aqui traço, essa bolinha com X indica que o vetor campo magnético ele é perpendicular à minha mão, ou à folha de papel que está sendo desenhada, mas que ela está indo do observador para o plano, ou seja, está entrando na folha de papel. Antes de continuar, gostaria, ou seja, ele está, rapidinho, ele está entrando, por assim dizer. Copiem, printem, por favor. Essa informação é muito importante, tá? Uma palavra de cautela. Eu, professor Henrique Elitaip, expliquei essa parte da aula através da regra que nós chamamos de sentido, a orientação do campo, da intensidade da corrente elétrica. Ou ela está no sentido horário, ou ela está no sentido anti-horário. Isso é diferente, normalmente, da maneira como é ensinado, pela regra de mão direita ou mão esquerda, porque, bom, às vezes é um pouco complicado para mostrar isso. E no momento, com respeito às espiras, as únicas coisas que vocês, e depois a gente vai estudar condutores, a única coisa que vocês precisam realmente é entender o sentido da corrente elétrica em relação a você, o observador, se é sentido horário ou anti-horário. Na próxima parte, que é denominada força magnética, aí não tem jeito. Nós vamos utilizar sistemas tridimensionais, que se chama regra da mão direita, que eu vou ensinar para vocês com bastante detalhes na nossa aula. Mas, por enquanto, nós temos que utilizar esse método mais simplificado, por assim dizer. Ficou claro o que eu falei? Beleza. É bem simples mesmo. Então, vamos lá recapitular. Quanto que é, dentro de um condutor, quanto que é o campo magnético mesmo? É μ0 sobre 2, multiplicado por I sobre R. Isso aqui é bem simples. Antes de continuar, deixa eu explicar aqui o que se chama bobina chata, ou o que nós chamamos de solenoide, enrolamento, né? Às vezes, dentro de uma espira, você tem várias espiras juntas para produzir um campo magnético. E continua valendo as mesmas regras que eu ensinei com respeito ao sentido anti-horário. O sentido anti-horário significa do plano para o observador saindo, e no sentido horário, que significa entrando, que é do observador para o plano. Não muda nada. A fórmula que eu ensinei, inclusive, é a mesma. O campo magnético nessas bobinas chatas, que é uma sequência de espiras, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a μ0 sobre 2 multiplicado por I sobre R. A diferença é que você vai multiplicar tudo por N, onde N significa o número de espiras. Quanto mais espiras, maior o campo magnético. Maior a intensidade, o valor do campo magnético. Ficou claro o que eu expliquei? Ficou claro o que eu falei? Vamos fazer um exercício para fixar essa ideia, tá bom? Vamos lá.
agora. Marcela, dá para enxergar as letras? Ficou meio embaçado agora, mas acho que é minha internet. Mas dá sim. Sobe só um pouquinho, porque tá cortando a questão. Eu não entendi. Pra tu Subir desse... subir, descer, enfim, entendeu? É pra aparecer tudo. Tá bom, tá. Desculpa, tá, pessoal, que ela é... Muito bem, vamos lá, continuando aqui. Ele fala o seguinte: duas espiras circulares, E1 e E2, concêntricas e coplanares. Só um minuto aqui, rapidinho, por favor. Peguei a questão errada. Olha, muito bem. Como falou o rapaz que convidou a Marcela para ir para o churrasco, agora deu certo. Bora lá. Ele fala o seguinte aqui. Só um minuto, por favor. Duas espiras circulares e concêntricas e coplanares de raios R1 igual a 10 π centímetros e raio 2 igual a 2,5 π centímetros são percorridas pelas correntes elétricas I1 e I2 indicadas na figura. Caracteriza o vetor de indução magnética originado pela corrente elétrica I1 no centro zero e letra B, determine o valor de I2 para que o vetor de indução magnética resultante no centro ele seja nulo. A primeira coisa que nós devemos descobrir, pelo menos para fazer esse problema específico aqui, é caracterizar o vetor de indução magnética significa verificar se o vetor de indução magnética ele está entrando ou se ele está saindo. Para isso, nós percebemos duas espiras aqui, é bem simples, são sempre duas espiras, só que uma está o quê? Está no sentido horário e a outra está no sentido anti-horário. Por exemplo, aqui nessa primeira espira, puxa vida, não acredito, olha, amazonense. Aqui, ó, tá aqui a primeira espira, né? E aqui eu tenho a nossa segunda espira. Observe que aqui na nossa primeira espira, o que está acontecendo? Na nossa primeira espira, qual o sentido da corrente? O sentido da corrente, ela está vindo o quê? Bora pegar aqui, a primeira espira, tá bom? Espira 1. Ele está vindo por aqui. Poxa vida, né? Ele está indo nesse sentido, tá vendo aqui, olha? Ele está indo no sentido contrário. No caso, ele está indo... Qual o sentido da corrente aqui nesse caso? Ele está indo no sentido horário. Então, vamos lá. Vamos desenhar a espira número 1 aqui no canto, que fica mais fácil, tá bom? Deixa eu apagar aqui, tá? Só um minuto, por favor. A espira 1 tem essa característica. E daqui do lado, nós temos uma intensidade de corrente elétrica entrando por esse lado, chama-se I1. Consequentemente, nós podemos delimitar o sentido dessa corrente elétrica. Qual vai ser? Vai pegar por aqui, depois vem por aqui, depois vem por aqui, e finalmente sai por aqui. Marcela, o sentido dessa corrente é horário ou anti-horário? Horário. Horário, muito bem. Sentido horário, o que significa isso? Significa o quê? Que o vetor campo magnético é do tipo polo sul. E se é polo sul, qual vai ser o sentido do campo magnético? Vai ser do observador para o plano. Observador para o plano. E se é observador para o plano, nós representamos o campo magnético desse jeito. Ficou claro o que eu falei aqui? Bolinha com X. Indica que o campo magnético ele está entrando.
indica que o campo magnético ele está entrando. Agora, o outro caso, qual vai ser? Outro caso que nós temos, aqui, deixa eu só apagar aqui para não ficar confuso. Outro caso que nós temos aqui, qual vai ser? A aspira está desse jeito, né? Você vai ter que identificar o sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica aqui é I2. Então ele vem para cá, vem por aqui, e finalmente aqui, chega I2. Olhando para a aspira, qual vai ser o sentido da corrente? A gente observa que o sentido da corrente vai ser no sentido anti-horário, como se fosse um relógio, tá, pessoal? Então ele está indo para onde? Ele está se movendo nesse sentido aqui. E se ele está se movendo nesse sentido, é sentido anti-horário. Sentido anti-horário, deixa eu me escrever aqui, por favor. Sentido anti-horário, o que significa isso? Significa que é polo norte. E se é polo norte, significa o quê? Se é polo norte, significa que é do plano para o observador. Daqui a folha, né? Do plano para o observador. Do plano para o observador. Ou seja, ele está saindo. Como nós representamos isso? Nós representamos isso assim. Bolinha com ponto. Campo magnético B. Pronto, isso aqui foi a letra A. Caracterizamos os vetores de indução magnética. Eu sei que na letra A ele pede para caracterizar apenas o primeiro, né? Mas nós caracterizamos os dois, que somos chiques, né? Letra B, o que ele quer saber agora? Na letra B, ele pergunta: determine o valor de I2 para que o vetor indução magnética resultante no centro seja nulo. Tá bom, bacana, tranquilo. Não esqueça a pergunta do problema, tá bom? Para cada um tem um campo magnético. Esse aqui é o campo magnético B1, esse aqui vai ser o campo magnético B2. Ele quer que, para que seja nulo, o que tem que acontecer? Que o campo magnético resultante seja igual a zero. Para que o campo magnético seja resultante igual a zero, pessoal, só tem duas possibilidades nessa história de campo. Ou soma ou subtrai. Para que eles sejam nulos, o que tem que acontecer? Significa que B1 menos B2 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Então, B1 tem que ser igual a B2. Campo magnético 1 tem que ser igual ao campo magnético 2. Quem é o campo magnético 1? M0 sobre 2 multiplicado por I1 sobre R1, que é igual a μ0 sobre 2, que é igual ao campo, a intensidade 2 dividido pelo raio 2. Cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui. Quanto que é a intensidade 1? Ele falou lá no começo do problema, deixa eu voltar aqui, por favor. Ele falou lá no começo do problema que a intensidade de corrente elétrica, vocês podem verificar lá em cima, ele diz que é igual a 10 ampere. Então, aqui vale quanto? Vale 10 multiplicado pelo R1, quanto que é o raio 1? O raio 1, ele fala que é 10 pi centímetros, então eu coloco 10 pi, que é igual ao I2, que é sabe Deus, dividido pelo raio 2. O raio 2 do outro cara é 2,5 pi centímetros. Não é isso? Perfeito. Então, vai ficar como esse cálculo? Esse cara aqui cancela. Vai ser igual a quanto isso daqui? Vai ser 10 e 2 igual a 10 multiplicado por 2,5. 10 multiplicado por 2,5 igual a 25. E 2 é igual a quanto? E 2 igual a 2,5 ampere. Se ele pedisse o campo magnético, que ele não está pedindo, o vetor de indução magnética, a intensidade, é só calcular. Intensidade de 2 vai ser igual a quanto? μ0 sobre 2, multiplicado por I sobre I2 sobre R2. Quem é o μ0? É 4π vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 2, multiplicado por I2, que é 2,5, dividido pelo R2, que é 2,5 π. Cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui. 4 dividido por 2 é 2.
Campo magnético 2 vai ser igual a quanto? A 2 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Moleza, não é verdade? Muito fácil a questão. Próxima, por favor. Marcela, Laine, ficou alguma dúvida no que eu expliquei, no que eu falei? Não, tudo certo. Bora fazer mais uma de Inspira, por favor, que essa aqui é bem interessante. Ele fala o seguinte nessa questão. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares, de raios praticamente igual a 2, são percorridas pelas correntes elétricas I1 igual a 5 A e I2 igual a 3 A indicadas na figura. Sendo o μ0 igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, multiplicada por metro dividido por ampere, caracteriza o vetor indução magnética originado no centro O. São duas espiras que nós temos aqui. A primeira espira, eu vou desenhar aqui, vai ser a espira aqui de fora, né, por assim dizer. Essa espira de fora. Então ela pode ser colocada aqui dessa forma, está aqui. Ela tem uma intensidade de corrente elétrica I, que está aqui no sistema. Embora ele pergunte para caracterizar o vetor de indução magnética, senhores, significa falar duas coisas fundamentais. Três coisas: a direção, o sentido e a intensidade. A direção e o sentido, nós vamos utilizar as regras que eu ensinei do sentido horário e anti-horário. E a intensidade é a resolução do sisteminha de vetores que eles vão formar, ou soma ou subtrai. É bem simples. Bom, vamos pegar primeiro a espira 1. Na espira 1, qual o sentido da corrente elétrica? Eu observo que vai fazer esse sentido aqui. Vai fazer esse movimento. Portanto, isso aqui é como se fosse no sentido horário. E se é sentido horário, como é que a gente caracteriza o vetor de indução magnética? Sentido horário, toda vez que for sentido horário, significa que é polo sul. Polo sul significa do observador para o plano. Está entrando. Nós representamos ele por bolinha com X. Isso aqui vai ser o campo magnético 1. Respira. Agora eu vou caracterizar o outro. Vai ficar como? A outra espira vai ser a espira interna, né? Aqui dentro tem o campo magnético. Ele começa por aqui. I2. Então o que significa isso? Significa que ele vai nesse sentido. Para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Campo magnético, que é o I2. Qual vai ser o sentido da corrente nesse caso? O sentido da corrente, nesse cidadão aqui, qual vai ser o sentido da corrente dela? Vai ser no sentido do relógio anti-horário, como se o relógio fosse ao contrário, fosse no sentido anti-horário. Então, como é que a gente representa isso aqui? Sentido anti-horário. Sentido anti-horário é o polo norte. Sentido anti-horário, polo norte. Polo norte significa do plano para o observador. Significa do plano para o observador, ou seja, ele está entrando. Nós representamos isso com bolinha, com ponto. Isso aqui a gente coloca campo magnético 2 e aqui coloca o vetor. Então, vamos lá. A pergunta do problema, não esqueça que a pergunta do nosso problema era o tempo todo o seguinte: quem caracteriza o vetor indução magnética registrado no ponto O, ou seja, a união dos dois? O vetor indução magnética originado no ponto O, ou seja, na origem dos dois, é campo magnético resultante. Esse campo magnético resultante, deixa eu me escrever aqui embaixo, que é melhor. Esse campo magnético resultante é o somatório dos campos magnéticos que existem no sistema. No caso, campo magnético resultante aqui vai ser o campo magnético 1 e o campo magnético 2, que eu já tenho.
Como um está no sentido horário e outro está no sentido anti-horário, significa que eles são opostos. Então vai ser o quê? O módulo do campo magnético 1 menos o campo magnético 2. Ou seja, subtração dos dois vetores. Vetores opostos é subtração. Agora, por que eu coloquei em módulo? Porque eu não sei quem é o campo magnético maior, quem é o campo magnético menor. Eu coloco em módulo apenas para assegurar que minha resposta vai ser positiva, tá bom? Então, vamos calcular esses campos magnéticos? É bem simples mesmo. O campo magnético 1 vai ser igual a quanto? Vou fazer aqui embaixo, tá bom? Campo magnético 1 vai ser μ0 sobre 2, multiplicado por I1 sobre R1. O campo magnético 1 vai ser igual a quanto? Vai ser μ0, que é quanto? 4π vezes 10 elevado a menos 7, multiplicado, dividido por 2, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica do sistema, que ele falou que a intensidade de corrente elétrica 1 é igual a 5 ampere, dividido pelo raio. O raio do primeiro são raios iguais a 2. Tá, 2π, beleza. Aqui cancela, perdão. Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, cancela aqui, π com π cancela. Então vai ficar quanto isso daqui? Isso aqui vai dar 5 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Respira. Quem vai ser o campo magnético 2? Campo magnético 2 vai ser igual a quanto? Vai ser μ0 sobre 2, multiplicado por I2 dividido por R2. Esse campo magnético 2 vai ser igual a quanto? μ0, que é quanto? 4π vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 2, multiplicado pelo I2. Quanto que é o I2 nesse caso? Ele falou que é igual a 3 ampere, dividido pelo raio, que é 2π. Aqui vai ser igual a quanto? 2 vezes 2 normalmente é 4, cancela aqui, π com π também cancela. A resposta vai ser igual a quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Ora, eu falei lá no começo da nossa história que nós temos o campo magnético resultante aqui, que no caso vai ser o campo magnético 1 menos o campo magnético 2. Nesse caso ficou bonitinho, ficou quanto? Campo magnético 1, que é 5 vezes 10 elevado a menos 7, menos o campo magnético 2, que é 3 vezes 10 elevado a menos 7. Esse campo magnético resultante é igual a quanto? É igual a 5 menos 3, é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. É sério, é lindo, de verdade. Eu achei lindo. Marcelo, tu não achou, não? Sim, achei. Muito bem. Agora que nós já sabemos como identificar esses campos magnéticos, vamos aprender outros detalhes agora. Próximo tópico: campo magnético de um condutor reto. Eu falei para vocês anteriormente que quando uma corrente elétrica atravessa uma espira, você facilmente consegue identificar o sentido da corrente elétrica, tanto por causa da posição de entrada e de saída. Dentro de um condutor, os raciocínios de espira ainda continuam. Condutor, rapidinho, condutor, quando eu falo, significa um fio de cobre, um fio de ouro, um fio de platina, que você passa uma corrente elétrica nele. Quando você passa a corrente elétrica dentro desses condutores, eles produzem um campo magnético, que é perpendicular ao plano do papel. Respira. Eu quero que você imagine esse condutor como se fosse uma grande espira. E baseado no sentido do desenho, da interpretação que você faz dentro da sua folha de papel, você consegue identificar o sentido você consegue caracterizar o campo magnético. Bom, vamos lá. Imaginemos uma relação aqui. Imaginemos uma folha de papel. E dentro dessa folha de papel,
você passa por ela um condutor qualquer. Bem aqui nesse ponto. Esse condutor é um fio de cobre. Quando eu falo que forma um campo magnético, senhores, senhoras, significa que forma um campo magnético em volta dessa estrutura, tá vendo? Que é perpendicular ao próprio plano de papel. Esse campo magnético é o campo que vocês vão ter que caracterizá-lo. O valor desse campo magnético é igual a μ0 sobre 2π. É levemente diferente a fórmula da espira, né? Porque a espira é μ0 sobre 2, né? μ0 sobre 2π. Deixa eu escrever isso aqui bonitinho, por favor. μ0 sobre 2π multiplicado pela intensidade de corrente elétrica dividido por R. E o que é esse R? Esse R é a distância que nós enxergamos de um ponto qualquer, de um ponto P, em relação à espira, em relação ao condutor. Eu estou falando. Nós sempre calculamos o vetor campo magnético em relação a um ponto P, que você ou está muito próximo ou bem distante dele. Como vocês sabem, um campo magnético, o campo de um ímã, ele diminui rapidamente quanto mais longe você fica dele. É essa a distância que nós estamos falando aqui no momento. Bom, tá, mas como é que você relaciona isso dentro de um condutor? Funciona assim. Exemplo 1. Imaginemos esse condutor aqui. Condutor de cobre. E o sentido da intensidade da corrente elétrica, pelo menos para mim, que é o observador, vai ser esse. Você tem que pensar que esse condutor é como se fosse uma enorme espira. Quando o condutor passa desse jeito, é como se ele fizesse esse movimento, entendido? Vai fazendo esse movimento, ou seja, é como, grandes aspas, tá? É como se ele fizesse esse caminho aqui. Então, nesse caso, nós diríamos que esse condutor, a intensidade de corrente elétrica, ele está indo da esquerda para a direita, como se fosse no sentido, se fosse no sentido, aqui em relação sempre a um ponto P, em nome de Deus, é sempre em função de um ponto P, tá bom? Em função desse ponto P, qual vai ser o sentido da corrente aqui? Em função desse ponto P, e apenas em função do ponto P, eu observo que o sentido da corrente é como se fosse no sentido horário. E se é sentido horário, significa o quê? Que é polo sul. Polo sul sempre é aquele caso do observador. Aqui é sentido horário. Polo sul. Sentido do observador para o plano. Nós representamos o campo magnético nessa situação como? Como bolinha no X. Ficou claro aqui? Bora mais uma? Aqui é outro condutor. Deixa eu colocar ele aqui embaixo, por favor. Também em relação a nós, observador, o sentido da corrente elétrica é esse aí. Mas só que agora, o ponto P, que é o ponto de referência para nós fazermos a nosso cálculo, nossa observação, está para onde? Está aqui em cima. Então, é como se esse vetor fizesse isso daqui, olha. Esse sentido, tá bom? Tem que circundar o ponto P, por assim dizer. Então, é como se a intensidade de corrente elétrica estivesse seguindo uma enorme espira, sempre em relação ao ponto P, é claro. E quando você observa aqui, você está percebendo que o sentido da corrente ficou agora como? Sentido horário ou anti-horário? Agora ficou no sentido anti-horário. E se ficou no sentido anti-horário, qual o nome dele? Se chama Polo Norte. E Polo Norte, aqui, desculpa, sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Se é Polo Norte, significa o quê? Significa que o sentido é do plano para o observador.
Plano para observador. Significa que ele está o quê? Plano para observador. Ele está saindo. Plano para observador. Ele está saindo. Então, vai ficar como? A gente representa como? Vetor. Como é que a gente caracteriza o vetor de indução magnética nesse caso? Bolinha com ponto. Isso aqui vai ser fundamental para a gente, tá? Essas duas maneiras. Ficou claro? Bora fazer um exercício para fixar, tá bom? Não esqueça, não esqueça. A fórmula é levemente diferente. É μ0 sobre 2π multiplicado por I sobre R, onde R é a distância desse ponto P de referência até o condutor. Vamos lá, exercício, por favor. Marcela, dá para enxergar aí, né? Desce só mais um pouco. Agora sim. Muito bem. R125. Ele fala o seguinte nessa questão. Um fio de cobre reto e extenso é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 1,5 ampere. Sabe-se que o μ0, que é a constante de permissividade elétrica, permissividade magnética, vale 4π vezes 10, permeabilidade magnética vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, metro por ampere. Calcule a intensidade do vetor indução magnética, o B, né, originado num ponto de distância de 0,25 metros do fio. Calcule. Só um minuto, rapidinho, por favor. Calcule a intensidade do vetor indução magnética originado num ponto a 0,25 metros do fio. Nesse caso específico aqui, ele não diz exatamente onde está o condutor, então eu vou fazer uma pequena improvisação aqui, tá bom? Esse aqui é o nosso condutor, bacana. E o nosso ponto P, ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui. O ponto P, estando aqui é 0,25 metros, que ele falou, né, para começo de conversa, aqui também é 0,25 metros. Vamos pensar um pouco. Se o condutor, eu vou chamar o primeiro ponto de P1 e vou chamar o primeiro ponto de P2. Isso aqui é apenas um preciosismo da minha parte, tá? Porque ele não falou nada mesmo. Então, vamos lá. O sentido da corrente elétrica, o sentido da intensidade da corrente elétrica vai ser nesse sentido, por exemplo. Então, vamos lá. Qual vai para cá? Para cá ele está como se fosse, em relação a esse ponto P aqui de cima, é como ele fosse nesse, é como se a intensidade da corrente elétrica estivesse seguindo esse sentido. No caso, sentido anti-horário. O que significa sentido anti-horário? Significa do plano para observador, do plano para observador. Então, aqui, nesse ponto, no ponto P, ele está entrando, campo magnético 1, vamos determinar. Na outra possibilidade, que vai ser o ponto 2, a corrente elétrica vai seguir esse sentido aqui. Então, é como se fosse aqui, olha, intensidade 2, vou chamar. É como se fosse no sentido horário. E se é o sentido horário, qual vai ser o campo magnético? Sentido horário significa o quê? Significa do observador para o plano. Observador para o plano. Está entrando. X. Beleza. Vamos calcular o valor dele? Ah, bem fácil. Esse aqui é bem direto. Quem vai ser o valor do campo magnético? O campo magnético é igual a quanto? μ0 sobre 2π multiplicado por I sobre R, onde R é a distância do condutor até esse ponto P. Então, o campo magnético vai ser igual a quanto? μ0, que é 4π,
vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 2π, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica do sistema. Ele falou que a intensidade de corrente elétrica é igual a 1,5 ampere, dividido por R. O que é R? É a distância do condutor até o ponto, que no caso é 0,25. Aqui divide por 2, vai embora, aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 3 dividido por 0,25. Isso aqui vai ser igual a 12. 12 vezes 10 elevado a menos 7. Arrumando isso aqui para a notação científica, vai ser igual a quanto? A 1,2 vezes 10. Eu andei uma casa para a esquerda. A esquerda é mais. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Essa foi muito legal mesmo. Alguma dúvida aqui no que eu escrevi? Beleza, aqui. Só um minuto, por favor. Alguém falou comigo? Fui eu quero tirar uma dúvida. Fale, querida. Como tu sabe que o vetor está saindo do Polo Sul e não do Norte? Porque não avisa na questão. Ele não fala. Tanto que eu fiz as duas maneiras. A linha rosa e a linha verde. Eu coloquei os dois casos possíveis. Percebeu? Percebi. Mas vocês entenderam a pergunta da Marcela, né? Ela falou por que eu coloquei Polo Sul e Polo Norte. Eu coloquei os dois casos, na verdade, porque ele não delimitou. Se o problema delimitar, nós vamos ter que colocar nas questões, tá bom? Mas nesse caso específico não. Tá ok? Bom, bora fazer mais uma aqui. Já vamos verificar agora um pequeno exercício. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Laine, tu prefere a aula com a canetinha ou assim com um tablet? Eu acho que eu prefiro com tablet. Marcela, você concorda? Sim, porque aquela questão que o Nicolas estava falando ontem. Às vezes a mão fica em cima ou as canetas, aí não dá para ver as coisas. Você abre, o que tu acha? Oi, professor. Que tu prefere com a caneta ou com o tablet a aula? Com tablet. Obrigado, querida amiga. Poxa vida, deu maior trabalho para colocar a caneta. Muito bem, determine. Essa questão aqui é um pouco mistureba daquilo que nós estudamos até o momento. Marcela, dá para enxergar tudo aqui? Não, agora dá. Determine a intensidade do vetor indução magnética originado pela corrente elétrica no ponto O nos casos a seguir. No caso número 1, poxa, está bem simples, na verdade. Só um minuto, por favor. No caso número 1, uma solenoide. Em primeiro lugar, eu vou desenhar aqui embaixo essa solenoide, só para... não preciso não. Número 1, Marcela, Laine, Seabra, qual o sentido da corrente elétrica aí na questão número 1? Não esqueça que o sentido da corrente elétrica é baseado no desenho que está na folha de papel. Qual vai ser o sentido da corrente? Vai ser sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Sentido anti-horário, obrigado. Anti-horário significa polo norte, aliás, polo norte ou polo sul? Polo norte, né? Sentido anti-horário, polo norte. Significa o que, polo norte? Do plano para o observador. O que significa anti-horário? Anti-horário significa do plano para o observador. Do plano para o observador. Está saindo. Como é que a gente representa esse está saindo aqui? Bolinha com ponto. Alguma dúvida aqui? Esse aqui vai ser o campo magnético 1. Beleza? Aí vamos calcular o valor dele. Quanto que vale esse campo magnético 1? Esse campo magnético 1 é uma espira, né? Então vai ficar como? Vai ficar μ0 sobre 2, multiplicado por I sobre R, onde R é o raio da espira. Campo magnético 1 vai ser μ0, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 2, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica, que é igual a quanto? Quanto, meu Deus? 5.
dividida pelo raio da espira, que é igual a quanto? 5 centímetros. Desculpa, não sei se... É só um pequeno detalhe para lembrar. Quando a gente fala para resolução desse tipo de exercício, é sistema internacional, tá? Significa que a unidade de comprimento tem que ser em metros. Então, 5 centímetros são... 1 centímetro é 10 elevado a menos 2 metros, 5 centímetros são 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, cancela aqui. 4 dividido por 2 normalmente é 2. Campo magnético 1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2π vezes 5 é 10π, vezes 10 elevado a divisão de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, vai ficar menos 7, menos vai ficar menos 5. Então a resposta é 10π vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Eu vou deixar a resposta assim mesmo, tá? Se você pedir para multiplicar por π, multipliquem por π. Na questão 2 agora, o que ele quer saber? Na questão 2, ele quer saber quanto que vale o campo magnético. Primeiro vamos ter que caracterizá-lo, não é verdade? Lembra que eu falei, Marcela, com respeito ao ponto P? O ponto P está embaixo, né, por assim dizer. O ponto P está embaixo, por assim dizer. Então, como é que a gente vai representá-lo? A gente vai representar assim. Vai ficar como no sentido horário ou anti-horário? Em relação ao ponto P, entendido? Em relação ao ponto P. Então, qual o sentido da corrente? É como. É como. Se fosse. Marcela, você abra sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Marcela só tinha relógio digital, né, Marcela? Horário. Eu tenho esse Sentido, relógio. sentido horário, nesse caso. E se é sentido horário, como é que a gente representa ele? Sentido horário significa que é do observador para o plano. Sentido horário do observador para o plano. Está saindo. Esse está saindo, como é que a gente representa ele? Bolinha com X. Isso aqui vai ser o campo magnético 2, tá? Não esqueça que isso aqui cai na prova, tá pedido na prova, tá? Então você tem que colocar isso daí. Então vai ficar como esse campo magnético 2? É o campo magnético de um condutor. Campo magnético de todo condutor, qual é a fórmula? É μ0 sobre 2π multiplicado por I sobre R. E o que é esse Rzinho aqui? Esse R é a distância do condutor até o ponto de referência. Então, quem vai ser esse campo magnético 2? Campo magnético 2 vai ser μ0, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 2π, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica, que no caso é 4 ampere, dividido pela distância, que é 5 centímetros, que é 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Isso aqui vai ser campo magnético 2, vai ser igual a quanto? Aqui vai ficar 4 dividido por 2 é 2. 4 vezes 2 é 8. E 8 dividido por 5, acho que é 1,6. 8 dividido por 5 é 1,6 mesmo. Isso aqui vai ser igual a quanto esse campo magnético 2? 1,6 vezes 10. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, vai ficar menos 5 Tesla. Muito fácil, não é verdade? Esse último é o mais interessante de todos. Vou colocar até ele aqui à parte. Ele quer saber quanto que vale o campo magnético resultante. Aqui eu tenho dois campos magnéticos, se vocês puderem entender. No primeiro caso, nós temos o condutor reto, que eu vou chamar de campo de intensidade 1. E aqui, em relação ao centro, nós temos o ponto P de referência. É como se a corrente elétrica fosse nesse sentido. No caso, sentido horário. No caso, sentido horário. Sentido horário, o que significa isso? Significa polo sul. E se é polo sul, significa que é do observador para o plano. Bolinha com X. No outro caso, eu vou colocar separado ele só para
efeito didático, tá bom? No outro caso, nós temos a nossa espira aqui. E essa espira, a intensidade de corrente elétrica, ela está entrando por aqui. Ela está seguindo que sentido? Está vindo para cá. Sentido horário ou anti-horário? Está vindo para cá, sentido anti-horário. E se é sentido anti-horário, qual vai ser dela? Polo norte é bolinha. Para cá eles são opostos. Então, quem vai ser o campo magnético resultante? Porque a pergunta, no final das contas, é quanto que vale o campo magnético resultante dentro desse sistema. Fazendo o cálculo aqui, esse campo magnético resultante vai ser o campo magnético 1 menos o campo magnético 2. Não esquece que se eles forem assim do mesmo tipo, ou seja, os dois entrando ou os dois saindo, a gente somaria. Nesse caso, a gente vai subtrair. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular esse vetor campo magnético. Só que nós já temos. O campo magnético 1, não sei se vocês já perceberam, é o caso número 1 que nós fizemos lá em cima, no começo do nosso exercício. Ele deu quanto? Ele deu, deixa eu colocar uma resposta decente aqui. 10 multiplicado por 3, campo magnético 1 vai ser igual a... Não, vai ficar 2 aqui, 2π. Isso aqui vai ficar 6,3 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Então, quanto vai ser o campo magnético resultante? Vai ser o campo magnético 1 do condutor reto, que é igual a quanto? 6,3 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla, menos o campo magnético 2, que nós descobrimos no item anterior, que vale quanto? Aqui. 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Não preciso calcular. Campo magnético resultante igual a quanto? 6,3 menos 1,6. Isso aqui vai ser igual a 6,3 menos 1,6. Isso aqui vai ser igual a quanto? 4,7 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Simples, na verdade. Muito legal essa questão. Na minha opinião, é muito legal mesmo. Alguma dúvida aqui na maneira como foi feito? Muito bacana, né? Senhores, é só isso. É bem simples essa aula de campo magnético. É campo magnético, tá bom? Bem simples mesmo. Façam os exercícios que eu coloquei. Todos eles, tá? Tem um gabarito comentado, eu coloquei bem detalhado para vocês e é isso, tá bom? A próxima aula, que é a continuação desse assunto, é a parte de força magnética. Ela é um pouco mais complexa. Então, vou esperar que vocês assistam, tá bem? Deixa eu só parar a gravação aqui rapidinho.